As Três Idades da Vida Interior. Tomo 1, primeira parte, páginas de 186 a 181. Dos pecados que devem ser evitados, suas raízes e suas consequências. Depois de termos tratado de maneira geral sobre a necessidade da mortificação, devido às consequências do pecado original e dos nossos pecados pessoais, a infinita grandeza do nosso fim último e a necessidade de imitar a Jesus Cristo crucificado, é muito oportuno abordar detalhadamente os principais pecados que devemos evitar, assim como examinar suas raízes e consequências. Santo Tomás aborda esse tema ao tratar dos 7 pecados capitais, e o que ele diz nos permite fazer um exame de consciência minucioso e profundo, especialmente se pedirmos luz ao Espírito Santo, para que possamos ver, de uma perspectiva mais elevada, as falhas de nossa alma, assim como o próprio Senhor as vê. Os dons da ciência e do conselho podem auxiliar bastante no que nos orienta a prudência cristã, que forma e desenvolve em nós uma consciência reta e segura, mais esclarecida a cada vez. Vamos, portanto, examinar em primeiro lugar quais são as raízes dos pecados capitais e, em seguida, trataremos de suas consequências. Raízes dos pecados capitais, como ensina São Gregório Magno e depois dele de maneira ainda mais profunda, Santo Tomás, os pecados capitais de vanglória, ou vaidade, preguiça, inveja, ira, avareza, gula e luxúria, não são os mais graves de todos, pois são menores que os de heresia, apostasia, desespero e ódio a Deus. No entanto, são os primeiros aos quais nosso coração se inclina e nos conduzem a afastar-nos de Deus, levando-nos a cometer faltas ainda mais graves. O ser humano não alcança uma perversidade completa de uma só vez, mas sim aos poucos. Examinemos, portanto, a raiz dos 7 pecados capitais. Todos eles, conforme ensina Santo Tomás, têm sua origem no amor desordenado a si mesmo, ou seja, no egoísmo, que nos impede de amar a Deus acima de todas as coisas e nos inclina a nos afastar dele. Como diz Santo Agostinho, 2 amores construíram 2 cidades. O amor a si mesmo, até o desprezo por Deus, construiu a cidade da Babilônia, isto é, do mundo e da imoralidade, enquanto o amor a Deus, até o desprezo de si mesmo, ergueu a cidade de Deus. Notas explicativas. 1. Mortificação. Refere-se ao esforço espiritual de domar os desejos e paixões que nos afastam da virtude do amor a Deus. Ela está associada à penitência e ao autocontrole. 7 pecados capitais. Os pecados capitais são considerados como vícios, que estão na raiz de muitos outros pecados. São eles vaidade ou vanglória, preguiça, inveja, ira, avareza, gula e luxúria. 3. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. São 2 dos mais influentes teólogos da Igreja. Suas obras são fundamentais para a compreensão do cristianismo, especialmente em relação à moralidade e à doutrina. Quarta, cidade de Babilônia e cidade de Deus. Uma referência à obra de Santo Agostinho, a cidade de Deus, em que ele simboliza 2 tipos de sociedades, uma fundada no egoísmo e na desobediência a Deus, Babilônia, e outra fundada no amor a Deus, cidade de Deus. Esse texto reflete uma reflexão moral profunda sobre a natureza do pecado e como o amor desordenado por si mesmo pode desviar a alma da retidão e da busca por Deus. É evidente que pecamos, ou seja, que nos desviamos de Deus e nos afastamos dele, sempre que nos inclinamos a um bem criado de maneira não conforme à vontade divina. Isso ocorre unicamente como consequência de um amor desordenado por nós mesmos, que se torna a fonte de todo pecado. Por conseguinte, não só é necessário moderar esse amor egoísta, mas também é preciso mortificá-lo, para que o amor ordenado tome seu lugar. Esse é um ato secundário de caridade, pelo qual o justo ama a si mesmo por Deus e para ele, para glorificá-lo na eternidade. Enquanto o pecador, em estado de pecado mortal, ama a si mesmo acima de todas as coisas e na prática coloca-se à frente de Deus, o justo ama a Deus mais do que a si mesmo e deve, além disso, amar-se em Deus e por Deus. Deve amar seu corpo de tal maneira que ele sirva à alma em vez de se tornar um obstáculo para a vida espiritual superior. Deve amar sua alma, conduzindo-a a participar eternamente da vida divina. Deve amar sua inteligência e vontade, de modo que cada vez mais participem da luz e do amor de Deus. Este é o profundo significado da mortificação do egoísmo, do amor próprio e da própria vontade que se opõe à vontade de Deus. É preciso evitar que a vida desça e, ao contrário, fazer com que se eleve para aquele que é a fonte de todo bem e de toda felicidade. Nada mais certo do que isso. O amor desordenado por nós mesmos nos leva à morte, segundo as palavras do Salvador.
Aquele que ama desordenadamente sua alma, a perderá, mas aquele que a aborrece ou mortifica neste mundo, a conservará para a vida eterna. João 12, 25. Entre os santos, esse amor a Deus chega ao desprezo de si mesmo, ou seja, ao desprezo real e efetivo de tudo que há de desordenado em nós. Desse amor desordenado, raiz de todos os pecados, nascem as 3 concupiscências de que fala São João, João 2,16, quando diz: tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, o que não nasce do Pai, mas do mundo. Essas são, de fato, as 3 grandes manifestações do espírito do mundo em relação aos bens do corpo, aos bens externos e aos bens do espírito. Por isso, muitas vezes se confunde nesses 3 aspectos o bem aparente com o bem real. Santo Tomás observa que os pecados carnais são mais vergonhosos do que os espirituais, porque nos rebaixam ao nível do animal. Mas os espirituais, que são os únicos que existem no demônio, são mais graves, pois vão mais diretamente contra Deus e nos afastam mais dele. Notas explicativas. 1. Concupiscência, um desejo intenso ou avareza por coisas materiais ou carnais. No contexto religioso, refere-se frequentemente a desejos que se desviam da moralidade. 2. Pecado mortal, um conceito na teologia católica que se refere a um pecado grave que separa a pessoa da graça de Deus. 3. Santo Tomás, referência ao teólogo e filósofo medieval Tomás de Aquino, cuja obra influenciou profundamente a doutrina católica, especialmente em questões de moral e ética. 4. Caridade. No contexto cristão, refere-se ao amor altruísta e incondicional que um crente deve ter, especialmente em relação a Deus e ao próximo. 5. Desprezo de si mesmo, uma prática espiritual que envolve renunciar ao ego e aos desejos pessoais em favor do amor a Deus e do bem-estar dos outros. A concupiscência da carne é o desejo desordenado do que é ou parece útil para a conservação do indivíduo ou da espécie. Desse amor sensual derivam a gula e a luxúria. A voluptuosidade pode se tornar um ídolo, cegando-nos cada vez mais. A concupiscência dos olhos é o desejo desordenado do que agrada à vista, do luxo, das riquezas, do dinheiro que nos proporciona bens terrenos. Dela nasce a avareza. O avarento acaba por transformar seu tesouro escondido em um Deus, e a ele adora, sacrificando tudo: tempo, forças, família e, às vezes, até a eternidade. A soberania da vida é o amor desordenado pela própria excelência e por tudo que pode fazê-la brilhar, por mais difícil e árduo que pareça. Aquele que se deixa levar pela soberania acaba por fazer de si mesmo seu próprio Deus, como Lúcifer. Daí podem originar-se todos os pecados e a perdição. Aqui se revela a importância da humildade, uma virtude fundamental, enquanto o orgulho é a fonte de todo pecado. São Gregório e Santo Tomás ensinam que a soberania é mais do que um pecado capital. É a raiz da qual procedem, sobretudo, 4 pecados capitais: a vaidade ou vanglória, a preguiça espiritual ou tristeza que amargura, a inveja e a ira. A vaidade é o amor desordenado por elogios e honrarias. A preguiça espiritual se entristece ao pensar no trabalho necessário para se santificar, levando em consideração o bem espiritual das boas obras e o esforço e a abnegação que exigem. A inveja nos faz sofrer pelo bem do próximo, visto que parece oposto ao nosso próprio bem. A ira, quando não é uma indignação justificada, mas sim um pecado, é um movimento desordenado da alma que nos inclina a rejeitar violentamente o que nos desagrada. Daí surgem disputas, injúrias e gritos. Esses pecados capitais, especialmente a preguiça espiritual, a inveja e a ira, geram uma tristeza terrível que oprime a alma, sendo totalmente opostos à paz espiritual e à alegria que são os frutos da caridade. Todos esses germes da morte devem ser não apenas moderados, mas mortificados pelo homem. O germe radical é o egoísmo, do qual derivam as 3 concupiscências, que por sua vez geram os 7 pecados capitais. Isso é o que leva São Paulo a dizer: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Romanos 8,13, Colossenses 3,5. Isso é o que observamos na vida dos santos, nos quais a graça acabou dominando todas as inclinações da natureza caída, para restaurá-la, saná-la e comunicar-lhe uma vida superior. Isso é evidente para a sensibilidade cristã, e a prática generosa de tal mortificação prepara a alma para uma purificação mais profunda que Deus mesmo realiza, com o intuito de destruir totalmente os germes da morte que ainda subsistem em nossa sensibilidade e em nossas faculdades superiores. Porém, não basta considerar as raízes dos 7 pecados capitais.
é preciso examinar suas consequências. Notas explicativas 1. Concupiscência refere-se a um desejo intenso e muitas vezes desordenado, especialmente relacionado ao prazer ou à satisfação de necessidades e vontades, considerado negativo no contexto religioso. 2. Gula e luxúria, pecados associados ao consumo excessivo e aos desejos sexuais desenfreados, respectivamente. 3. Avarícia, o desejo insaciável de acumular riquezas que pode levar a pessoa a sacrificar valores morais e relações pessoais. 4. Soberbia, o orgulho excessivo que leva à autoexaltação e à crença de que se é superior aos outros. 5. Pecados capitais. São 7 pecados que são considerados as fontes de outros pecados e vícios. Eles são soberbia, avareza, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. 6. Preguiça espiritual, uma forma de letargia que impede a pessoa de buscar o bem espiritual e a santidade. 7. São Gregório e Santo Tomás, referências a 2 importantes teólogos cristãos que discutiram a moralidade e a natureza do pecado em suas obras. 8. Graça, em termos cristãos, refere-se à ajuda divina que permite aos fiéis viver uma vida santa e virtuosa. Por relíquias ou consequências do pecado, reliquia peccati, entende-se geralmente as más inclinações que os pecados deixam, por assim dizer, em nosso temperamento, mesmo após terem sido apagados pela ambição, assim como a concupiscência, que é consequência do pecado original, permanece após o batismo como uma ferida que vai cicatrizando. Mas também podem ser entendidas como consequências dos pecados capitais, os outros pecados que deles têm origem. Os pecados capitais são chamados assim porque são como cabeças ou princípios de muitos outros. Primeiro temos a inclinação para eles e, em seguida, por causa deles, para outras faltas, às vezes mais graves. Assim, a vanglória ou vaidade gera a desobediência, a jactância, a hipocrisia, as disputas, a discórdia, o desejo de novidades e a pertinácia. Esses são os caminhos para as mais lamentáveis quedas e até mesmo para a apostasia. A preguiça espiritual, o desagrado pelas coisas espirituais e o trabalho de santificação, devido ao esforço que exige, é um vício diretamente contrário ao amor de Deus e à santa alegria que dele deriva. Gera malícia, o rancor ou amargura em relação ao próximo, a pusilanimidade diante do dever, o desalento, a cegueira espiritual, o esquecimento dos preceitos e a busca por coisas proibidas. Deixando-se levar pela ladeira do orgulho, da vanglória e da preguiça espiritual, muitos perderam sua vocação. Da mesma forma, a inveja, ou o desagrado voluntário pelo bem alheio, como se fosse um mal para nós, gera o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria pelo mal alheio e a tristeza pelos triunfos dos outros. A gula e a sensualidade, por sua vez, geram outros vícios e podem conduzir à cegueira espiritual, ao endurecimento do coração, ao apego à vida presente e até perder a esperança na vida eterna, ao amor próprio, até o ódio a Deus e a impenitência final. Os pecados capitais são frequentemente mortais. Só são veniais quando a matéria é leve ou não houve total consentimento. Podem existir de maneira muito vulgar e baixa, como em muitas almas em pecado mortal, podem existir de maneira muito vulgar e baixa, como em muitas almas em pecado mortal, ou também podem existir, como observa São João da Cruz, em uma alma em estado de graça, como vários desvios da vida espiritual. Por isso, às vezes se fala de soberania espiritual, de gula espiritual, de sensualidade e de preguiça espiritual. A soberania espiritual, por exemplo, pode nos inclinar a fugir daqueles que nos fazem reprovações, mesmo que tenham autoridade para isso e nos as dirijam com justiça. Também pode nos levar a guardar certo rancor em nosso coração. Quanto à gula espiritual, poderia nos fazer desejar consolos sensíveis na piedade, a ponto de buscarmos nela mais a nós mesmos do que a Deus. É, junto com o orgulho espiritual, a origem do falso misticismo. Felizmente, ao contrário das virtudes, esses vícios não são conexos. É possível possuir alguns sem ter outros. Muitos são até contrários, de modo que não é possível ser avarento e pródigo ao mesmo tempo. Entretanto, são muito numerosas as virtudes que devemos praticar, cerca de 40, se considerarmos todas as anexas às principais, e exceto a justiça, cada uma é um meio termo entre 2 vícios opostos, um por excesso, como a temeridade, e o outro por defeito, como a cobardia. Além disso, certos defeitos se assemelham a outras virtudes, como o orgulho e a magnificência. E é necessária a discrição ou prudência cristã para distingui-los adequadamente.
Caso contrário, algumas notas falsas podem soar na sinfonia das virtudes. Poder-se-ia confundir, talvez, pusilanimidade com humildade, razão com justiça, fraqueza com misericórdia. Notas explicativas. 1. Relíquias do pecado, relíquia peccati. Refere-se às consequências ou vestígios que os pecados deixam na vida de uma pessoa, mesmo após a absolvição. Essas relíquias podem manifestar-se como inclinações para o pecado. 2. Concupiscência, um desejo intenso e muitas vezes desordenado que pode resultar do pecado original. É considerado uma ferida espiritual que persiste, mesmo após a purificação. 3. Pecados capitais. 7 vícios fundamentais que são a raiz de outros pecados. Os 7 pecados capitais são soberbia, avareza, gula, ira, inveja e preguiça. 4. Soberania espiritual. Um tipo de orgulho que se manifesta na recusa de aceitar correções ou críticas, mesmo quando justificadas. 5. Gula espiritual. Desejo por consolos ou experiências espirituais que visam a satisfação pessoal, ao invés de buscar a Deus. 6. Pusilanimidade, a falta de coragem ou determinação, especialmente no cumprimento de deveres espirituais. 7. São João da Cruz, um místico e poeta espanhol, conhecido por suas obras sobre espiritualidade e a vida interior. Ele destacou a importância da purificação espiritual. 8. Discrição ou prudência cristã, a capacidade de julgar e agir corretamente em questões morais e espirituais, distinguindo entre virtudes e vícios. O exame de consciência. A enumeração de todos esses tristes frutos do desordenado amor a si mesmo deve nos levar a fazer um sério exame de consciência, e nos ensina, além disso, que o campo da mortificação é muito amplo, se desejamos viver uma vida cristã profunda. Tal exame de consciência é declarado inútil pelos quietistas, que afirmam que o coração humano é inescrutável, consideram-no até prejudicial, pois qualquer reflexão sobre si mesmo impediria pensar em Deus com pura fé. Contudo, é indubitável que essas são aberrações às quais é fácil responder, pois, precisamente, a dificuldade de conhecer a verdadeira natureza de nossos sentimentos interiores é a razão para examiná-los a fundo. E este exame, longe de nos afastar do pensamento de Deus, nos aproxima dele. E é necessário pedir-lhe a luz para ver um pouco a alma como Deus mesmo a vê, para observar o dia ou a semana que passaram, como se os víssemos escritos no livro da vida, como os veremos no dia do último juízo. Por isso, devemos revisar cada noite, com humildade e contrição, as faltas cometidas em pensamento, palavra, ação e omissão. Por outro lado, no exame, devemos evitar o excesso contrário ao dos quietistas, isto é, a minuciosa investigação das menores faltas tomadas em sua materialidade, pois tal esforço pode nos fazer cair em escrúpulos e esquecer questões mais importantes. Trata-se menos de fazer uma enumeração completa das faltas veniais do que de investigar e acusar sinceramente a raiz de onde geralmente procedem em nós. Para curar uma erupção, não se deve cuidar separadamente de cada uma das manchinhas que aparecem na pele. É mais eficaz purificar o sangue. Enfim, no exame de consciência, a alma não deve se deter excessivamente na consideração de si mesma, deixando de olhar para Deus. Deve, ao contrário, perguntar-se, dirigindo seu olhar ao Senhor, como Deus julgará este dia ou semana que agora se encerra? Tenho sido minha ou tenho sido de Deus neste dia? O busquei a Ele ou busquei a mim mesma? Assim, sem perturbação, a alma deve se julgar de uma perspectiva elevada à luz dos divinos preceitos, tal como será julgada no último dia. Tal é a grandeza e as santas exigências da consciência cristã, imensamente superiores às de um simples filósofo. Mas, como diz Santa Catarina de Sena, falando sobre esta matéria, não devemos separar a consideração de nossas faltas do pensamento da infinita misericórdia. Devemos, ao contrário, olhar nossa fragilidade e miséria à luz da infinita bondade que nos levanta. O exame, feito dessa forma, longe de nos desanimar, aumentará nossa confiança em Deus. A visão de nossos pecados nos faz compreender, por contraste, o valor da virtude. Com muita verdade se disse, o que melhor nos faz compreender quanto vale a justiça é a dor que a injustiça nos causa. É preciso que a visão da injustiça que cometemos e o pesar de tê-la cometido façam nascer em nós a fome e a sede de justiça. É necessário que a fealdade da sensualidade nos revele, por contraste, a beleza da pureza. Que a desordem da ira e da inveja nos faça compreender o alto valor da mansidão e da caridade. Que o conhecimento das desastrosas consequências da preguiça espiritual reanime em nós o desejo de generosidade
e alegria espiritual, que, enfim, as aberrações da soberania nos ilustrem sobre a alta sabedoria e grandeza da verdadeira humildade. Por todos esses motivos, uma das melhores maneiras de fazer de consciência é nos direcionarmos pelas palavras do Salvador: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Exame de consciência, prática espiritual na qual o indivíduo reflete sobre suas ações e pensamentos, avaliando sua conformidade com a moral e a vontade de Deus. 2. Quietistas, movimento espiritual que enfatiza a passividade da alma em relação a Deus e a contemplação, frequentemente criticado por sua negação da necessidade do esforço moral. 3. Escrúpulos, preocupações excessivas com a moralidade de ações que podem levar a uma angústia desnecessária, desviando o foco do amor e da confiança em Deus. 4. Faltas veniais, pequenos pecados que não rompem a relação com Deus, mas ainda são considerados ofensas à moral. 5. Santa Catarina de Siena, santa e mística italiana do século XIV, conhecida por suas visões e escritos sobre a espiritualidade e a misericórdia de Deus. 6. Hunger and Thirst for Justice, referência a um desejo profundo e autêntico de buscar a justiça, inspirada pelo reconhecimento da injustiça cometida. Mansidão e humildade, virtudes fundamentais frequentemente associadas ao caráter de Jesus, que servem como modelo para os fiéis. Para pedir o santo aborrecimento ao pecado. Peçamos ao Senhor que nos inspire o santo aborrecimento ao pecado, que nos separa da bondade divina, da qual tantos benefícios recebemos e da qual esperamos ainda mais para o futuro. Esse santo ódio ao pecado não é, de certa forma, senão o reverso do amor a Deus. É impossível amar profundamente a verdade sem detestar a mentira. Amar de coração o bem e o sumo bem, que é Deus, sem ao mesmo tempo odiar tudo aquilo que nos separa dele. No coração dos santos mais humildes e amáveis, existe um santo aborrecimento ao pecado, tão forte quanto o seu amor a Deus. No Imaculado Coração de Maria, há, como consequência de sua ardente caridade, um aborrecimento ao mal tão profundo que a torna terrível ao demônio. E este, diz o Beato Grignion de Montfort, sofre mais por ser vencido pela humildade e amor de Maria do que por ser diretamente esmagado pelo infinito poder de Deus. Peçamos ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração do Salvador, que é um forno ardente de caridade, este santo ódio ao pecado, este santo ódio ao orgulho, à preguiça espiritual, à inveja, à ira, à maledicência e à sensualidade, para que dia após dia cresça em nós a verdadeira caridade, o amor de Deus e o amor às almas em Deus. A maneira de evitar o orgulho é pensar com frequência nas humilhações do Salvador e pedir a Deus a virtude da humildade. Para reprimir a inveja, devemos rezar pelo próximo, desejando-lhe o mesmo bem que desejamos para nós. Aprendamos também a controlar os impulsos de ira, afastando-nos das ocasiões que a provocam e agindo e falando com doçura. Essa mortificação é absolutamente indispensável. Para progredirmos seriamente no caminho da santidade, devemos refletir sobre as mortificações dos santos, ou nos exemplos que nos são dados pelos servos de Deus, como Lacordaire. Temendo ser levado ao orgulho por seus ininterruptos sucessos, ele se impunha terríveis mortificações. Certos dias, quando pregava em Notre-Dame, sentia que uma grande corrente de graça passava por sua alma para a conversão de seus ouvintes, e que, se deixasse dominar pelo orgulho, essa corrente poderia cessar imediatamente, tornando sua pregação estéril. Pensemos também que precisamos salvar nossas almas e que há muito bem a ser feito ao nosso redor, especialmente no campo espiritual. Não esqueçamos que devemos trabalhar pelo bem eterno dos outros, utilizando os meios que o Salvador nos ensinou: a morte progressiva ao pecado por meio do progresso nas virtudes e, sobretudo, no amor a Deus. Notas explicativas. Santo aborrecimento ao pecado. Refere-se a um sentimento profundo de rejeição ao pecado, visto como algo que afasta a pessoa de Deus. Este ódio santo não é um sentimento negativo, mas uma manifestação do amor por Deus e pela virtude. 2. Beato Grignion de Montfort, referência a São Luís Maria Grignion de Montfort, um santo francês conhecido por sua devoção à Virgem Maria e seus escritos sobre a espiritualidade mariana. 3. Coração Imaculado de Maria, um dos principais títulos e devoções marianas, que ressalta a pureza, o amor e a virtude de Maria, Mãe de Jesus. 4. Sagrado Coração de Jesus, devoção ao Coração de Jesus, símbolo de seu amor infinito pela humanidade. 5.
Lacordaire. Jean-Baptiste Henri Lacordaire foi um famoso pregador e teólogo francês do século XIX, conhecido por seu trabalho na renovação da ordem dominicana e sua eloquência em pregações. 6. Mortificação. No contexto religioso, refere-se a práticas de autonegação e disciplina espiritual com o objetivo de controlar os impulsos e paixões, fortalecendo a virtude. 7. Progressiva morte ao pecado. Um conceito teológico que sugere que, à medida que a pessoa avança na santidade e nas virtudes, ela gradualmente se afasta do pecado. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.